Consumo de milho deve disparar nos próximos anos. Demanda interna pode crescer 20 milhões de toneladas em 8 anos. Quem traz detalhes do mercado do milho pra gente é o Joãozinho Grafista e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pela sua Smart TV, no smartphone, no computador. Acesse YouTube Paracatu Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho e se puder contribuir com o nosso trabalho, clique no Valeu. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O milho da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, a B3, fechou a quarta semana de abril de forma mista, com compras de oportunidade e maior demanda interna, segundo a agência TF Agroeconômica. As cotações do milho na B3 passaram por correção depois de uma sequência de baixas. Assim como o Chicago, o mercado recomprou contratos em aberto baseados em um aumento de demanda no médio e longo prazo e estoques menores no fim do ano comercial. Nos últimos anos, o Brasil reduziu as exportações e aumentou o consumo interno de milho. No entanto, as cotações mais longas seguiram em queda. Com os preços mais altos dessa temporada, existe a perspectiva de o produtor buscar um aumento de área para as próximas safras no país. O avanço da colheita na Argentina, que atingiu 29,7% da área apta, segundo a Bolsa de Buenos Aires, retira parte da pressão dos compradores, principalmente da região sul do Brasil, conforme as informações do portal AgroLink. O mercado brasileiro de milho fechou a quarta semana de abril com leve queda nas cotações. Entre os principais motivos, João Santaella Neto, agente autônomo de investimentos, destaca o aumento da fixação de mercadoria para venda na Bolsa, o que forçou os preços para baixo. Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. Vamos lá comentar como foi o mercado do milho, mercado físico, mercado futuro, o que a gente pode esperar para essa última semana aí de abril. Vamos lá comentar como foi essa última, o que a gente pode esperar para essa última semana de julho. Esse é um relatório interessante nessa semana que passou, quero passar um pouco para vocês. Um balanço aí geral, da Stonex, avaliando, como é que foi o mercado do milho também ao longo do mês de abril. Mas como sempre, então, vamos falar um pouquinho aí do mercado físico, depois comentar esse relatório da Stonex e para terminar, como sempre, falando do gráfico do milho lá na Bolsa de Chicago. Tá bom? Então vamos lá. Produtor aumentando a fixação de oferta para a venda de milho e o preço acabou recuando no Brasil. Segundo a Safras Consultoria, os consumidores se mostraram mais tranquilos quanto aos estoques na volta do feriado e voltaram às compras de forma bastante retraída. Já os produtores voltaram a aumentar as fixações de oferta para a venda do cereal, o que contribuiu para um movimento de declínio nas cotações. Preços futuros da safrinha de milho também sinalizaram um movimento de baixa após atingirem patamares entre R$ 77 a R$ 78 por saca na semana retrasada para os contratos agosto, setembro e outubro, girando agora ao redor de R$ 70. O que é o preço futuro? Quer dizer, eu estou fixando para como fosse mais ou menos como ocorre no mercado do café, quer dizer, eu estou fixando para aquele mês que eu preciso entregar aquele milho para o exportador, ou para trading. Então acaba sendo aquela famosa venda futura, o famoso mercado a termo. Fatores como o clima, tanto para o desenvolvimento da safrinha no Brasil, quanto para o andamento do plantio nos Estados Unidos, segue no radar do mercado, assim como o movimento do dólar para a realização de negócios. No cenário internacional, os preços oscilaram bastante, caindo na primeira metade da semana e reagindo na quinta e sexta-feira, em meio a movimentações do dólar. Nesse caso aqui, que esse dólar é o índice de dólar, tá? É uma cesta de moedas contra, por exemplo, o euro, a libra esterlina, o ien, fazem parte dessa cesta de moedas. No balanço semanal sinaliza, lá em Chicago, sinaliza uma desvalorização dos preços frente à semana retrasada na Bolsa de Chicago, uma vez que as condições de clima, de modo geral,
são favoráveis ao plantio de milho nos Estados Unidos. E também, né, um certo alívio nas tensões comerciais na guerra de tarifas do nosso amiguinho Donald Trump. Então vamos lá, como é que ficaram os preços internos? Mercado disponível ao produtor. Milho em Cascavel, Paraná, foi cotado a R$ 74,00, frente a R$ 75,50. Campinas CIF, cotação R$ 86,50, frente a R$ 88,50, praticados na semana antes do feriado, né, de Páscoa. Mogiana Paulista Cereal diminuiu 2,35%, de R$ 85 para R$ 83,00. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca foi cotada a R$ 78,00, frente a R$ 80 antes do feriado de Páscoa. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço ficou em R$ 76,00, inalterado. Aqui na nossa Minas Gerais, base Uberlândia, o preço na venda para a saca caiu 1%, de 80 para 79. E em Rio Verde, Goiás, retrocedeu 3,75%, de 80 para 77 reais. Joãozinho Grafista chama a atenção para um levantamento divulgado pela Stonex, que faz um balanço da produção e consumo do milho nos últimos 10 anos no Brasil. Entre os produtos que mais se destacam estão a disparada do consumo interno do cereal, que deve ser ainda maior nos próximos anos, e o crescimento exponencial da utilização do grão para a produção de etanol. Bom, comentei então, né, que a Stonex então fez uma geral aí, né, avaliando o mercado no milho ao longo do mês de 2025 e ao longo também desse mês de abril. Compilando aí, né, vários dados estatísticos. Eles começaram o relatório dizendo assim que nos últimos 10 anos a cadeia do milho passou por mudanças significativas que também trouxeram diversos benefícios tanto para o setor quanto para o produtor. Olha só que interessante, né? Eles pegaram a produção do Brasil, então como é que estava há 10 anos atrás, né? A área plantada verão era de 6,1 milhões, né? A área plantada safrinha mais a terceira safra 9,6, isso em 2015. E a área plantada de 15,7 milhões de hectares. Agora, olha só que interessante. Então, em termos de área plantada para verão, lógico, reduziu bem de 6,1 para 3,37. A área plantada safrinha mais a terceira safra, que acho que subiu bem, de 9,6 para 17,83 milhões de hectares, então um aumento aí de 86%. E a área plantada no Brasil em 2015 era de 15,7, saltou para 21,203 milhões de hectares. Então aqui eles falam, né? Então tivemos um ajuste importante na questão da área plantada, uma redução bastante importante na safra de verão e um incremento bastante forte na safrinha. Falaram um pouco também como é que foi nesses últimos 10 anos e o consumo de milho, né? Que aumentou, diminuiu. Chamou atenção aí, né? O consumo interno no Brasil em 2015 era de 57 milhões de toneladas, agora em 2025 saltou para 88 milhões de toneladas, então uma diferença aí de 54%. Essa aqui subiu e muito. Consumo do etanol em 2015 era de 2,8 milhões de toneladas e em 2025 saltou para 21 milhões de toneladas, ou seja, um aumento aí de 650%. Como dizem aqui nas Minas Gerais, você tá doido. Mato Grosso, maior produtor de milho do país, sempre tinha um problema interno, produção gigante, com um consumo interno muito pequeno. Com isso, o milho tinha que sair ou para exportação externa ou para exportação interna para outros estados. Então, um relatório bem estatístico. Colocaram mais uma coisa interessante, a produção, né? Qual que é a projeção, então, ao longo desses anos, o que eles estão projetando. Safra 25-26, eles acreditam 2025 deve manter na faixa aí de 90,96 e gradativamente nos próximos anos o milho o consumo, né, tende a aumentar e muito, tá? Nossas milhões aí de toneladas, só para vocês terem uma ideia, de 90,96 agora para 25,26.
Até 2030 a tendência é saltar para 101,28 milhões de toneladas e para 2033 para 109,84 milhões de toneladas, tá? A produção também em 2025 em torno de 123,21 milhões de toneladas, até 2030 aí saltando para 138,17 milhões de toneladas, tá? Operações de hedge para sua precificação, não fique dependente do mercado, né? Hoje temos uma correlação muito grande com o milho Chicago, podendo assim direcionar as operações e precificações tanto na B3 quanto para Chicago. Temos várias oportunidades entre as duas bolsas. Quer dizer, o que significa isso? O produtor ele tem que focar o hedge. O que é o hedge então? Ele se proteger. Tá? Se proteger, tudo bem, eu acredito que o mercado, né, eu sempre vou olhar o clima e como eu sempre falo também para produtores de café, nos cursos, palestras que eu dou, quer dizer, olhar o custo, olhar o teu custo de produção, olhar o preço no mercado, está na hora de vender, não, vamos aguardar mais um pouco, olhar a minha área, né, que é a análise gráfica, olhar os gráficos, qual que é a tendência, se é de subir, se é de cair, e assim aprender a tomar decisão. O pessoal da StoneX fala um pouco da volatilidade do mercado, que vai continuar sendo uma característica no mercado nos próximos 4 anos. Além disso, eles acreditam num ajuste importante no mercado interno, além das cotações na bolsas, tanto aqui no Brasil como lá em Chicago, temos os impactos de outras commodities e bolsas, principalmente o petróleo, o etanol. Então você pode reparar que quando o petróleo sobe, realmente as outras commodities sobem, se o petróleo cai, as outras commodities caem. Mas por quê? Porque você tem os famosos fundos de investimento, né? Eles investem baseado naquela carteira deles, né? E lógico que naquela carteira, além de operar o petróleo, eu tenho milho, eu tenho soja, eu tenho café. Então é isso aí, é uma perspectiva aí para os próximos anos que eu achei bem interessante para passar aí para vocês. Bom, para terminar então, vamos lá, gráfico milho Chicago, contrato mais líquido, né? Então, como o pessoal falou, tivemos um repique nesse início dos últimos 2 dias, né? Fez a máxima lá nos 490, antes do feriado, né? Depois o mercado realizou, segurou na média móvel de 100 dias, de 50 dias, ali é um forte suporte nos 470, tá? O mercado conseguiu segurar ali o milho, então se continuar a manter acima dos 470, 75, a tendência é voltar para casa dos 500, 505, e aí se romper o céu é o limite, tá? Tem 520, 540, 560, que é as posições aí de Fibonacci, e a resistência, o alvo é lá nos 600, tá? Ou $6 por libra peso. Vai milho, vai commodities. Você ganha a vida com o que você faz, mas você ganha o respeito e a gratidão dos outros e um legado e reputação pelo que você dá. Quem são as pessoas em sua vida pelas quais você é mais grato? São as pessoas que investiram tempo, dinheiro, energia, paciência em você. As pessoas pelas quais você é mais grato são as pessoas que mais se doaram a você. As pessoas mais generosas são as mais apreciadas. Paulo dá um exemplo disso. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Texto que está em Filipenses capítulo 4, nos versos 10, 14, 15 e 18.
Alguém é grato por sua generosidade? Em quantas pessoas você pode pensar que diriam sobre você, por exemplo, essa pessoa é tão amável e doadora, ela tem sido tão generosa comigo, não há dia melhor do que hoje para agradecer às pessoas que têm sido generosas com você. Você pode agradecê-las ligando ou escrevendo um bilhete, mandando uma mensagem, dizendo a elas como especificamente elas investiram em você e o que isso significou na sua vida. Então, use essas pessoas como seu modelo de como dar a si mesmo e como ser generoso com outras pessoas. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.